Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, para a gente falar desse tema tão sério que é a exploração das nossas crianças e adolescentes. Qual é a tua visão sobre isso que eu falei aqui, do que nós estamos vendo, que o Brasil está assistindo, e acho que até o mundo está assistindo? Com certeza, corretíssimo, né? A gente precisa lembrar que as nossas crianças, eles não são adultos em miniatura, né? E essas imagens, elas não podem ser utilizadas como forma monetária, né? E infelizmente é isso que está acontecendo. Esse caso que repercutiu nacionalmente, né? Que é essa denúncia do Felca, né? A gente consegue identificar essa adultização em troca monetária, né? E isso é muito triste. E a gente sabe que isso tem acontecido, né? Não só no Brasil, mas muitas vezes acontece, inclusive aqui no nosso município, né? As pessoas não se dão conta que uma curtida, né, um like, vai causar danos e vai prejudicar e vai ferir, né, o emocional dessa criança. E que essa conta vai ser muito cara, né? E é a criança que vai ter que pagar. Fátima Herbstreit, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Isso é uma coisa muito séria, né? Que eu volto a dizer que isso tem início lá dentro da família, né? Que a família é que tem que proteger essas crianças antes de chegar nesse ponto aí, que o Felca tá. E ainda bem que temos um Felca, né? Com coragem, Tomara ameaçado de que morte, tenhamos né? mais, né? Eu Mais. fico pensando quem é que ameaça uma denúncia grave dessa, em vez de elogiar, ameaçam o Sim, denunciante. mas é aquele que está se sentindo prejudicado, né? Porque assim, ó, a família, quando uma menina aí de 5 anos, 4 anos, a mãe bota roupa de adulto, maquia, faz toda uma preparação que como se fosse um adulto sair de casa, ela já está expondo aquela criança como se ela fosse um adulto. Então já começa aí a visão daqueles que são doentes, né? Que não veem aquela criança, a criança que inocente e já vem com outros olhos, né? Com outras permissividades, né? Que ali a própria família está permitindo. Então, assim, ó, no meu entendimento, e acredito que da colega também, a família é a parte mais importante aí. Aí, quando a família, então, já permite e ainda recebe, né, dinheiro em troca daquela criança, daquele adolescente, aí a coisa tá feia mesmo, né? Aí, o que que nós vamos fazer? Se quem... Pois é, né? Um adulto que recebe dinheiro para permitir a exposição da sua criança, do seu adolescente. Isso não é parecido com prostituição infantil? Leva, né? Leva para esse lado aí. Pelo menos uma sensualização Sim, sim, infantil, sim. né? Sim, é usar, né, a criança em favor de dinheiro, né? Isso aí. Isso é crime, né? Claro. Viviane, eu me apercebi nesse debate, e a gente vive e está aprendendo todo dia, né? Eu não sou muito de colocar coisas nas mídias sociais. Eu tenho um Facebook e um Instagram que eu episodicamente coloco, geralmente é uma fotografia de paisagem, uma coisa assim. Eu não fotografo e não coloco coisas da família, etc. E dou graças a Deus que eu não tenho isso aí. Porque eu fiquei pensando, eu tenho uma neta de 14 anos, e eu tenho no meu celular aqui, na memória dele, uma série de fotos ao longo do desenvolvimento dela, né, nesses 14 anos. Então eu tenho fotos dela ali na beira da piscina, de biquíni, né? Brincando com outras crianças e tal. E eu fiquei pensando, se eu coloco isso nas mídias sociais, alguém pode capturar essa imagem e utilizar essa imagem, não como, olha que bonita a menininha ali, lá e tal, o vovô botou lá, mas para, de alguma forma, botar em grupos que, como disse a Fátima aqui, querem olhar o lado sensual e não o lado infantil dessa criança. Com certeza, e a gente viu a facilidade através desses algoritmos, né? A facilidade dessas imagens serem captadas, né? Sensualizando, né? Muitas das vezes as famílias não é com essa intenção, né? Que postam lá a foto do filho, como tu disseste, de biquíni na praia. Não foi com essa intenção,
mas a cabeça doentia, né, que a gente sabe, e desses abusadores e a facilidade da captação da imagem, acontece que daqui a pouco o meu filho, a tua neta, né, pode estar sendo alvo, né, desses supostos e abusadores, né, que a gente sabe que existem. Então eu também não tenho essa prática. Eu tenho um filho mais velho e tenho dois que são crianças. E também Facebook, Instagram, dificilmente vocês vão ver uma postagem dos meus filhos, porque a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? Infelizmente temos que tomar o cuidado porque é a nossa obrigação proteger, né? E quando os pais não protegem, aí vem a obrigação do Estado, né? Da sociedade, enfim, dessa proteção que não acontece na família. Viviane, vocês já fazem ou está chegando na hora de vocês monitorarem as mídias sociais? Uma forma de ver o que os pais e responsáveis estão fazendo com a imagem dos seus filhos. Não, nós não monitoramos. A gente trabalha sempre baseado na denúncia, né? Não monitoramos, eu acho que a gente não tem nem... Não temos, né, essa forma, né, de fazer esse monitoramento. Não está dentro das atribuições do Conselho Tutelar. Mas a partir de uma denúncia, aí sim a gente vai verificar e, se constatada, né, daí tomar as medidas de proteção. Bom, olha aqui, pessoal. Tudo bem. Eu até entendo, o Conselho Tutelar não tem um corpo técnico, entende, especializado na internet e permanentemente atento, mas eu acho, minha impressão, é que isso é um processo evolutivo na ação do Conselho, que não vai ser, que vai ter que ir também para o virtual, porque o crime pode estar sendo cometido à vista de todos na internet. O que a Fátima queria falar? Não, assim, ó, às vezes a gente vê alguma coisa na internet, no Facebook, no Instagram, que a gente acha que aquilo ali não está certo. A gente até tenta. E às vezes a gente consegue descobrir, a gente vai na casa da pessoa, conversa, mas não que a gente esteja fiscalizando aquilo ali. Mas quando a gente vê que tem alguma coisa errada, a gente vai atrás. Tá? E às vezes mandamos para a polícia também. Bom, então isso é importante. Então Isso. já há uma ação. Porque mesmo que seja sem dolo, ou seja, sem má fé, para usar uma expressão que todo mundo entende, que seja por culpa. Culpa porque a pessoa colocou, mas ela não tinha intenção de expor aquela criança, mas está expondo. Então o conselho alerta, olha aqui, ó, isso não pode fazer. Tu não pode expor o teu filho, o teu neto, seja o que for, nessas condições aqui. Tu tem que preservar a imagem dele. Porque ele não é um adulto e isto, depois que vai para a internet, não sai mais. Daqui a 30 anos, alguém vai digitar um nome, alguma coisa, e aquela imagem vai aparecer. Então, não tem como fugir. Depois que vai para a nuvem, como eles dizem, que é a grande memória da rede mundial de computadores, os grandes data centers, aquilo não sai nunca mais. Há até uma decisão judicial, etc. Mas se alguém fez um print, ou seja, fez uma cópia daquela imagem ou daquele vídeo, ele pode a qualquer momento postar novamente. Por isso que eu digo, não sai mais. Claro, e aí assim que a gente fala do dano, né? Do dano causado a essa criança por essa exposição. Muitas vezes a perda da autoestima, né? A falta de confiança, transtornos, traumas, a conta que eu digo que quem vai pagar é essa criança, por uma irresponsabilidade, né, muitas vezes da família, né, porque não pensou que estava expondo ali aquela criança, aquela adolescente, e a conta a gente vai chegar lá na fase da adolescência, na fase adulta, né, que são adultos que com muitos problemas. E eu gostaria também de salientar para que os pais fiquem atentos aos jogos, né? Esses jogos na online, internet. Jogos online. Porque esses jogos, eles colocam a criança de frente ali com aquela pessoa mal intencionada, com aquele abusador, né? Aonde naqueles jogos a criança joga online e eu não sei quem está daquele outro lado. Muitas vezes me parece inofensivo, né, que o meu filho está ali jogando com outra criança, e muitas das vezes é um adulto mal intencionado se passando por uma criança, vai ganhando espaço, vai ganhando a confiança dessa criança, e quando a gente vê, nossos filhos estão fazendo
desafios, né, que essas pessoas muitas das vezes colocam ali, ó, vai lá e tira uma foto da tua parte íntima, quero ver se tu é corajoso, vai lá e faz isso, vai lá e corta teu punho, esse é o próximo desafio, os outros jogadores já fizeram, só está faltando tu. Então, assim, ó, é muito complicado, e quando a gente vê os filhos da gente, eles estão ali naquele meio, e aí a gente não consegue mais tirar. Porque enquanto criança, a gente consegue ter um controle maior. Na adolescência tem toda uma questão da privacidade, né? Aonde vem, muitas das vezes, a gente atende ficha de infrequência escolar, e quando a gente começa a atender a família, a gente se dá conta que aquele adolescente passou a noite inteira jogando, passou a noite inteira na internet, e aí no dia seguinte ele não consegue dar conta das atividades, seja que estude no turno da manhã ou no turno da tarde, porque não consegue se organizar, não consegue estudar para a prova, não consegue entregar trabalhos, e aí vai se desestimulando e não consegue mais frequentar a escola. Então, assim, a grande maioria dos casos de infrequência escolar em adolescentes são adolescentes que passam a noite inteira na internet. E aí se foi, né? O pai e a mãe perdeu o controle e não tem mais muito o que fazer. Eu não sei se nesse horário, eu espero que nós tenhamos uma audiência jovem muito pequena nesse horário, porque os jovens têm que estar na escola. Então, eu acredito que nós estamos falando para adultos. Nós sabemos aqui pelo perfil das pesquisas que a gente faz com os nossos ouvintes que nós temos uma audiência majoritariamente feminina, né? Então, nós estamos falando principalmente para esse público, não que os homens não estejam nos escutando, mas nós temos essa presença mais numerosa, vamos dizer assim, das mulheres, até porque elas são a maioria da população. Mas verifique isso aqui, ó. Alguém viu, eu leio muito episodicamente sobre isso, não é um assunto que me agrade, mas a gente tem que estar informado, dessas provas que a Viviane estava falando aqui, que fazem na internet. Então alguém, que não se sabe exatamente quem, começa a fazer esses joguinhos e aí pede uma foto de partes íntimas ou de uma intimidade de uma pré-adolescente ou de uma adolescente. Ela faz isso, manda para a pessoa e daí ela passa a ser chantageada por essa pessoa que diz, olha, se tu não fizer outra coisa maior ainda, entende? Mais constrangedor ainda, mais invasivo ainda em relação à intimidade dessa jovem, se tu não fizer isso, eu vou pegar a tua foto e vou mandar para os teus pais. Exatamente. Eu vou mandar para os teus colegas de colégio a tua nudez aqui, por exemplo, se foi um nudes. Né? E aí essa jovem se desespera, né? Muitas vezes até é levada à tentativa de suicídio. Exatamente. De vergonha. De vergonha por essa chantagem, essa manipulação. E aí tem medo de falar para os pais, tem medo de contar, tem medo de denunciar, e aí fica numa vida inteira de sofrimento, embaixo de chantagem e manipulações, né? Então, é muito sério, gente, é muito grave isso. A gente fica assim, ó, preocupado, e a gente fica também, muitas vezes, revoltado com a falta de entendimento desses pais, né? Muitas vezes, pais irresponsáveis, né? A gente fica revoltado, né? Porque muitas mães, quando a gente vai questionar, eu prefiro que esteja aqui dentro de casa, no quarto, do que esteja na rua. Mas está fazendo o que no quarto? Está fazendo o que dentro de casa? E aí quando vai... Está lendo um livro? Exatamente. Né? Mas eu não consigo. E realmente eu acho que tem crianças e adolescentes viciados em telas e cada vez mais. Tem adulto, né? Exato. É verdade. Mas é que adolescente e criança, eles estão em constante desenvolvimento, né? Então, adultos, a gente sabe que consegue ter essa noção e discernir, né? O que a criança e o adolescente não consegue. Que precisa de alguém que faça isso por eles, né? Bom dia, Viviane. Bom dia, Fátima. Bom dia. Nosso ouvinte, né, que nos acompanhando.
Obrigado pela audiência. Esquina Marcelo Gama com a Larico Ribeiro. Tem uma menina, deve ter uns 13 anos de idade, está trabalhando na esquina da Larico com a Marcelo Gama. Trabalhando. Trabalhando, provavelmente vendendo bala, alguma coisa na esquina da Larico com a Marcelo Gama. Tem aquela sim, Nesse sim. momento? Isso está via acontecendo pública, nesse né? momento? pelo que dá a entender, é nesse momento. Daí a gente pede que ela entre em contato com o telefone da sede Da até. sede. Então vamos lá. Porque é o 9. Esse aqui é do plantão. Vamos ver o número Bota o do plantão 933 933 001 001 381. 381. Então, NEC, por favor, é 933 001 381. Ligar para o plantão e fazer a denúncia. É isso Isso mesmo. aí. Tem que participar. Muito obrigado. É isso? Isso. Tem número demais, tá certo? Não Tá tem certo. número demais, hein? 933 001 381. Tem 9 números. É 933 00 1381. É isso aí. Ah, É assim, ó. É que cada um diz conforme um a jeito, mente, a né? gente faz as divisões. Sim. Uns dizem os números corridos, outros agrupam em 2 ou exato. 3. Me pareceu também que tinha um número a mais. Não, mas tá certo. Tá. 3, 6, Não, 9. Eu sempre fiquei conto. pensando. Bom, tem 9. Tá Posso ter certo. errado um número, mas não quantidade de números. Mas, Fátima, me conta da tua experiência em relação a isso. Assim, ó, eu penso que assim, a gente não pode dizer que a internet é a vilã, né, de tudo isso aí, porque a internet tem muita coisa boa. Tem muita... A gente consegue tirar coisas boas, coisas instrutivas dali. Só que o que eu digo assim, ó, tem que ter muito cuidado os responsáveis, porque atrás dali na internet tem uma figurinha tão bonitinha, mas atrás daquela figurinha tem alguém ali mal intencionado, que é onde consegue, como é que eu vou dizer assim, ó, treinar as nossas crianças e adolescentes para que façam aquilo que eles querem. Então, assim, ó, é muito importante que os pais, que os responsáveis, fiscalizem o que seus filhos estão olhando na internet. Tá? Para que depois, né, não tenhamos aí uns adultos doentes, frustrados, né, com a vida, porque não tiveram infância, não tiveram adolescência. Por quê? Porque se entraram nesse jogo aí de alguém que está lá mal intencionado, que a gente não sabe. Claro que é difícil, a Viviane já disse, a Fátima disse, é difícil fiscalizar filho, é difícil Com certeza. fiscalizar pré-adolescente e adolescente é uma barra, mas e aí? Vamos levar para o resto da vida, nós pais responsáveis aí, para o resto da vida a culpa por não ter feito algo? Vou ficar antipático? Tá. Eu sou um chato? Tá. Mas pelo menos fiz a minha parte de tentar evitar isso. Então, vamos sair desse comodismo, né? Porque isso é comodismo. Eu não quero me incomodar, eu quero ficar vendo a minha novela aqui, eu quero estar vendo meu futebol, né? Sei lá, eu quero fazer outra coisa, vou jogar futebol, né? Eu também, meu lazer, e não vou me preocupar com isso. Mas aí as coisas acontecem, né? E depois, e uma coisa puxa a outra, né? Infelizmente, a gente já viveu um pouquinho mais, né? Já viu ao longo dos tempos, né, pessoas conhecidas, da família, né, que tiveram problema com seus filhos, né, e por trás estava muita omissão. Mas ele só está experimentando. Como assim só está experimentando? Pois é, mas tu vê. E aí já estou falando de drogas mesmo, né? E o computador e a internet virou uma droga. Então, olha aqui, ó. Gente, para não se arrepender no futuro. E se não fizeram nada até agora, comecem agora. Iniciem agora um processo de empoderamento das funções de responsáveis por jovens e adolescentes. Tem gente que cuida tão bem dos seus pets, É verdade. gostam tanto do seu cachorrinho, do seu gatinho. Por que não transferem um pouco desse amor todo pelos pets para os filhos? Né? E dá um pouquinho de carinho a mais, mas com responsabilidade. Né? É difícil, ninguém disse que era fácil, mas faz parte da nossa missão aqui na Terra. Né?
E eu gostaria também de falar sobre o excesso de telas na primeira infância, né? Que hoje temos tantos casos de TDAH e o déficit de atenção e hiperatividade, e a gente sabe que é comprovado, né, o excesso de telas na primeira infância, justamente porque a criança, o cérebro da criança, ele não está formado e ele não consegue dar conta, e aí a criança acaba ficando viciada, né? E os pais não se dão conta disso, porque o vídeo infantil ali acabou sendo a babá dos filhos, né, das pessoas, porque tu deixa a criança ali na tela, uma criança fica por horas, ela fica uma manhã inteira assistindo uma tela, quietinho ali, bem tranquilo, sem incomodar. Então, esse cuidado também é muito importante na primeira infância. Porque, que nem eu digo, depois que foi, se foi a gata com a cinta, né? E aí não temos o que fazer. É verdade. Temos crianças, né, Viviane, que a gente já atendeu, de 2 anos, que passam o dia inteiro na internet. E a gente fala com os pais, o que eles dizem? Não, ele é muito inteligente, ele entende mais do que eu no telefone. Criança com 2 anos passar um dia inteiro no telefone. É verdade. É. Fátima Herbstreit, muito obrigado pela presença aqui num dia Nós que chuvoso, agradecemos. não tão frio, mas chuvoso, pela disposição aqui de falar como conselheira tutelar. Eu quero mais uma vez, né, pedir aos pais que se antenem para que os seus filhos estão olhando, que tenham um pouco mais de olhar. Por que aquela criança não quer sair do quarto? Por que ele não foi na aula? Por que ele não está conseguindo a progredir na escola? Que tenham mais esse olhar para esse filho, né? Porque alguma coisa está acontecendo. Principalmente Viviane, se ele não era desse jeito, né? Exatamente. Viviane Oliveira, presidente do Conselho Tutelar, muito obrigado pela presença também. Também queremos agradecer e nos colocamos mais uma vez à disposição, né? Sempre que necessário, sempre que vocês entenderem a necessidade de algum assunto, algum tema abordado, o Conselho Tutelar, o colegiado está à disposição. Tá ótimo, muito obrigado. Anote aí o número 933-001-381, Conselho Tutelar, é o plantão